Olá pessoal, pense num exercício de carinha aparentemente simples, mas que envolve uma série de cálculos, uma série de conceitos fundamentais inclusive, envolvendo desde conceito de massa específica, cálculo de volumes, conversão de unidades de medida de volume, que é um outro complicador, enfim. Vocês vão ver no decorrer dessa questão o quanto ele é trabalhoso. Aqui quem fala é o professor Ademar Oshiro, professor de Matemática e Física, engenheiro civil e pedagogo, e produzindo vídeos aqui também no canal do YouTube para dar suporte aos meus alunos daqui do Japão e também do Brasil. Então vamos à nossa aula de hoje. Calcular a massa de ouro utilizado na aliança indicada na figura, sabendo que a massa específica do ouro é 20 gramas por centímetro cúbico. Dados: raio externo 22 mm, raio interno 21,5 mm e altura 3 mm. Bom pessoal, é bastante complexo aqui a interpretação disso aqui para alguns alunos, e isso aqui nós vamos tentar simplificar ao máximo. Bom, como eu sempre digo, comecemos da pergunta. Qual é a pergunta? Ele quer a massa dessa aliança, sempre lembrando que a massa, diferentemente do que muitos imaginam, massa é aquilo que a balança mostra. Peso é o produto entre a massa e a gravidade local. Muito bem, outro dado que ele deu foi a massa específica. Massa específica tem uma série de nomenclaturas e muita gente confunde massa específica com densidade. Embora a formulinha seja a mesma, é o seguinte, eu já vou explicar aqui também para você entender. Massa específica, eu vou escrever aqui, massa específica é a massa do produto que eu quero analisar, no caso dessa aliança, sobre o volume. Essa massa que é exatamente a pergunta do exercício. Agora, a densidade também, eu vou chamar de D, tem a mesma fórmula, massa sobre volume. Mas qual que é a diferença? Pessoal, guarde bem esse conceito que aí você não esquece mais. Imagina uma esfera de raio 5 centímetros. Um exemplo, tá? Mas essa esfera é oca. Então, se você pesar essa esfera, a massa, essa massa dividido pelo volume é a densidade. Eu estou imaginando uma esfera de ferro. Agora, imagine a mesma esfera, só que agora sem nenhum vazio dentro, totalmente preenchida com o material que eu, no caso, estou imaginando que seja ferro. Se você pesar essa mesma esfera de raio 5 centímetros, é claro que ela vai ter um peso muito maior, porque agora não vai ter mais nenhum vazio. Então, essa relação de massa sobre volume é o que a gente chama de massa específica. Entenderam? Então, massa específica e densidade, embora tenham a mesma forma matemática, têm conceitos diferentes, ok? Muito bem. Dito isso, o que nós precisamos saber para resolver essa questão? A formulinha fundamental que nós vamos utilizar é essa fórmula aqui. Bom, daqui a única coisa que nós temos é a massa específica. Ele falou 20 gramas por centímetro cúbico. Ele te deu em grama por centímetro cúbico. A nossa aliança aqui está todas as medidas em milímetros. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o volume dessa aliança em milímetro cúbico. Depois, no final da resolução dessa questão, nós vamos fazer a conversão de milímetro cúbico para centímetro cúbico, que é um outro item que a gente aprende desde lá do 6º ano do fundamental, mas que muita gente já esqueceu de como fazer. Então vamos lá. Como é que eu calculo o volume dessa aliança? Gente, imagina o seguinte, não existe uma forma específica para calcular o volume de um cilindro vazio, como é o caso aqui. Mas eu posso usar desse recurso utilizando o mesmo raciocínio da área da coroa circular. Não sei se vocês lembram, a área de uma coroa circular seria a área de dois círculos concêntricos, ou seja, de mesmo centro, onde você, subtraindo da área do círculo maior a área do círculo menor, e aquele anel formado, a área daquele anel formado, que a gente chama de coroa circular, é a diferença entre as duas áreas. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui. Vamos calcular, vamos imaginar dois cilindros. O cilindro maior de raio 22 mm
E tem um cilindro menor, que é esse vazio aqui, de raio 21 milímetros e meio. Então, eu calculando o volume do maior, subtraindo o volume do menor cilindro, o que sobrar será exatamente o volume desse anel. Então, vamos aos cálculos. Primeiramente, qual é a fórmula do volume do cilindro? Então, vou escrever aqui para recordar, para refrescar a memória de muita gente. Volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura H. Entretanto, como o cilindro tem a base circular, então a área da base é a área de um círculo. Então, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Então, no nosso caso, vamos calcular o volume do anel maior. O volume do anel maior, eu vou escrever M maiúsculo, é igual a π, o raio é 22 milímetros, então 22 ao quadrado, vezes o H. Eu vou deixar o H aqui, depois vocês vão entender por quê. Eu sei que muita gente vai falar, mas H não é 3, sim, é 3. Mas vamos deixar ele aqui quieto para você entender melhor. Então, vamos lá. E eu vou chamar de volume do anel menor com M minúsculo, é igual a π vezes raio ao quadrado. O raio do menor é 21,5 ao quadrado vezes H. Então, o volume do anel é a diferença entre os dois volumes. Então, o volume do anel é igual ao volume do maior menos o volume do menor. Então, o volume do anel será, volume do maior, quem que é? Eu vou escrever aqui com a ordem trocada, π vezes H vezes 22 ao quadrado menos π vezes H vezes 21,5 ao quadrado. Agora, observe que como eu tenho π e o H em comum, então eu coloco ele em evidência. Foi por isso que eu disse para não calcular ainda. Então, π vezes H em evidência, o primeiro termo dividido por πH, vai sobrar quem? Vai sobrar 22 ao quadrado. O segundo termo, πH vezes 21,5 ao quadrado, dividido por πH, vai dar 21,5 ao quadrado. Bom, então isso daqui, considerando π 3,14, já que o exercício não mencionou sobre o valor do π, eu vou deixar como 3,14 vezes a altura, que é 3. Agora, aqui dentro, 22 ao quadrado é 22 vezes 22. Então, vai dar 484 menos 21,5 ao quadrado. Dá 462,25. Então, volume do anel, 3,14 vezes 3, vai dar 9,42. Vezes 484 menos 462,25 dá 21,75. 21,75. Então, o volume do anel em milímetro cúbico, sempre lembrando, isso aqui nós estamos fazendo cálculo tudo em milímetro. Então, 9,42 vezes 21,75 vai dar 204,885 milímetros cúbicos. Agora, gente, eu vou aplicar aqui na formulinha, mas lembre-se que o meu volume está em milímetro cúbico e a massa específica é dada em grama por centímetro cúbico. Então, eu vou ter que transformar milímetro cúbico em centímetro cúbico. E como eu faço isso? Utilizando aquela tabelinha que você já viu lá nos anos iniciais do fundamental, que é a conversão de unidades de volume. Bom, sempre recordando aqui, gente, agora você tem aqui a tabela de conversão. Isso aqui não há necessidade de você copiar, mas quem quiser copiar pode copiar ou tirar um print dessa tabela, mas não há necessidade, sabe por quê? É fácil de memorizar. Essa tabela é de unidade de volume, mas se fosse unidade de comprimento, você simplesmente suprimiria esse expoente 3, deixaria como quilômetro apenas. Então seria quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se você memorizar
essa ordem, se você elevar essas unidades ao quadrado, você está fazendo conversão de área. Conversão de volume consiste no seguinte: se você quer passar algo de quilômetro cúbico, por exemplo, para hectômetro cúbico, basta você multiplicar por 1000. Se você quisesse transformar quilômetro cúbico em metro cúbico, teria que multiplicar por 1000, por 1000, por 1000, ou seja, 10 elevado à nona potência. Dá um valor altíssimo. Ao passo que, se você quiser fazer o contrário, metro cúbico, por exemplo, para decâmetro cúbico, você divide por 1000. Então, da direita para a esquerda, cada unidade, cada casa que você pular, você vai estar dividindo por 1000. Tá? Se você pular 2 casas, vai dividir por 1 milhão, pular 3 casas seria por 1 trilhão e assim por diante. Tá? No nosso caso, então, para a gente não se estender muito, eu vou transformar milímetro cúbico em centímetro cúbico. Então, para a gente passar milímetro cúbico para centímetro cúbico, basta dividir por 1000. Então, no nosso caso aqui, vamos fazer a conversão. 204,885 milímetro cúbico para centímetro cúbico, basta eu dividir por 1000. Ora, se eu quiser dividir por 1000, gente, não precisa fazer cálculo nenhum. Quando você divide ou multiplica por 10 ou por potência de 10, basta você trabalhar com a movimentação da vírgula. Se você dividir, a vírgula caminha para a esquerda. Se multiplicar, caminha para a direita. E quantas casas eu vou pular? De acordo com a quantidade de zeros. Se eu tiver um zero, é uma casa. 2 zeros, 3 casas e assim por diante. Então, se eu dividir por 1000, eu vou caminhar com a vírgula 3 casas para a esquerda, ou seja, isso aqui, a vírgula está aqui à direita do 4, vai ficar então 1, 2, 3, então é a mesma coisa que 0,204885 centímetros cúbicos. Entenderam? Eu vou arredondar isso aqui para 0,205 centímetro cúbico. Agora sim, agora eu posso trabalhar aqui com essa formulinha. Massa específica, quanto que é? 20 gramas por centímetro cúbico é igual à massa que eu estou procurando sobre 0,205. Como 0,205 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a minha massa ficará igual a 20 vezes 0,205. Então, a minha massa ficará aproximadamente 4,1 grama. Então, a minha resposta será essa daqui, 4,1 grama. E está respondida a questão. Então, vocês perceberam que envolve aqui uma série de conceitos. Mas, se por acaso alguém ficou, mesmo com essa aula, que procurei detalhar ao máximo, se ainda assim alguém ficou com dúvida, não se preocupe, escrevam aí para mim, seja nos comentários ou pode me enviar inbox nos diversos links que eu deixo na descrição do vídeo, que eu vou ter o maior prazer em atender e tirar sua dúvida, ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!